Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 3, verso 18, as orações de Gajendra. Repitam, por favor. Atma, Atma, Atmaja, Atmaja, Apta, Apta, Griha, Griha, Vita, Vita, Janeshu, Janeshu, Saktai, Saktai, Dushprapanaya, Dushprapanaya, Gunasanga, Gunasanga, Vivarditaya, Vivarditaya, Mukta Atmabhi, Bhukta Atmabhi, Swahridaye, Swahridaye, Paribhavitaya, Paribhavitaya, desculpem, Gyana Atmane, Gyana Atmane, Bhagavate, Bhagavate, Namaha, Namaha, Ishvaraya, Ishvaraya, Atmatma Japta Grihavita Janeshu Shaktai, Dushprapanaya Gunasanga Vivarditaya, Muktatmabhi Swahridaye Paribhavitaya, Gyanatmane Bhagavate Nama Ishvaraya. Atma, a mente e o corpo. Atmaja, filhos e filhas. Apta, amigos e parentes. Griha, lar, comunidade, sociedade e nação. Vita, riqueza. Janeshu, há vários servos e assistentes. Saktai, por aqueles que são muito apegados. Dushprapanaya, a vós que sois muito difícil de ser alcançado. Gunasanga, pelos três modos da natureza material. Vivarditaya, que não sois contaminado. Mukta Atmabhi, das pessoas que já estão liberadas. Swahridaye, no âmago do coração. Paribhavitaya, a vós que sempre sois o objeto de meditação. Gyana Atmane, o reservatório de toda a iluminação. Bhagavate, a suprema personalidade de Deus. Namaha, ofereço minhas respeitosas reverências. Ishvaraya, ao controlador supremo. A tradução é a seguinte: meu Senhor, aqueles que são inteiramente livres da contaminação material, sempre meditam em vós no âmago de seus corações. Sois extremamente difícil de ser alcançado por aqueles que, como eu, estão demasiadamente apegados à invenção mental, ao lar, aos parentes, aos amigos, ao dinheiro, aos servos e aos assistentes. Sois a suprema personalidade de Deus, não contaminado pelos modos da natureza material. Sois o reservatório de toda a iluminação, o controlador supremo. Portanto, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Repitam, por favor. Meu Senhor, aqueles que são inteiramente livres da contaminação material, sempre meditam em vós, no âmago de seus corações. Sois extremamente difícil de ser alcançado por aqueles que, como eu, estão demasiadamente apegados à invenção mental, ao lar, aos parentes, aos amigos, ao dinheiro, aos servos e aos assistentes. Sois a suprema personalidade de Deus, não contaminado pelos modos da natureza material. Sois o reservatório de toda a iluminação, o controlador supremo. Portanto, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Embora venha ao mundo material, a suprema personalidade de Deus não se deixa afetar pelos modos da natureza material. Confirma isso o Upanishad. Apapa Vidham, ele não é contaminado.
descreve-se aqui este mesmo fato. Gunasanga Vivarditaya. Embora apareça como uma encarnação dentro deste mundo material, a Suprema Personalidade de Deus não é afetado pelos modos da natureza material. Como se afirma no Bhagavad Gita 9.11, Avajananti Mamudha Manushintanum Ashritam. Os homens tolos, com falta de conhecimento, zombam da personalidade de Deus, porque ele aparece exatamente como um ser humano. Portanto, a Suprema Personalidade de Deus pode ser entendido apenas pelo Muktatma, a alma liberada. Muktatma Bhir, Swahridaye Paribhavitaya. Apenas a pessoa liberada pode constantemente pensar em Krishna. Semelhante pessoa é o maior de todos os yogis. Yoginam api sarvesham madgatenam taratmana Shradavam bhajate yomam sameyukta tamo mataha. De todos os yogis, aquele que sempre se refugia em mim, com muita fé, adorando-me com transcendental serviço amoroso, está muito intimamente unido a mim através da yoga, e é o mais elevado de todos. Seguindo esse capítulo, as orações de Gajendra, nós encontramos agora, por parte de Gajendra, uma descrição da percepção que ele tem a respeito da personalidade de Deus. Naturalmente que a percepção de Gajendra aqui não é a percepção de um elefante comum, porque um elefante não teria essa experiência sensorial, intelectual, mas poderia ter essa percepção de nível espiritual, e é o que acontece. Então, o elefante Gajendra tem a sua identidade diferente da identidade do corpo de um elefante. E essa identidade diferente de um corpo de elefante é a que predomina no momento em que este conhecimento, que está de acordo com o Shastra, se revela na forma de orações da parte dele. Gajendra descreve aqui a Suprema Personalidade de Deus como livre e incontaminado. E Prabhupada utiliza a expressão Apapavidham do Sri Ishopanishad para fundamentar esta afirmação de Gajendra, mostrando que os Upanishads, nesse caso especial o Isha Upanishad, descreve o Senhor da mesma maneira. Então Gajendra está se apresentando diante da pessoa suprema em suas orações, baseando-se no Shastra. Ou seja, a sua fala é Uttama Shloka, a sua fala é autorizada, é incontaminada também. Da mesma forma que o Senhor Supremo é incontaminado, a fala de Gajendra está no mesmo nível, no mesmo padrão. Depois ele descreve que os sábios, os grandes sábios, os yogis, os devotos, que reconhecem a natureza não contaminada do Senhor Supremo e que por isso também são não contaminados, porque praticam o processo de purificação, que essas pessoas meditam em Krishna, na Suprema Personalidade de Deus, dentro do seu coração. A expressão dentro do coração é como nós utilizamos, tanto de um modo popular como na poesia. Nós dizemos no âmago do coração. Assim, às vezes até falamos de minha alma. Camões, um grande poeta, falava disso, né? Tem uma poesia famosa de Camões que ele diz, alma minha. Então, essa identidade do indivíduo mais íntima, essa identidade dele é o que está prevalecendo aqui
na conversa de Gajendra, nas orações de Gajendra. Gajendra está se aproximando da pessoa suprema com a atitude mais correta, a atitude de glorificar a pessoa suprema. Nesse verso aqui, ele não está fazendo nenhum tipo de pedido, ele está simplesmente oferecendo suas reverências e justificando por que ele oferece as suas reverências. Como Brahma, na canção do Brahma Samhita, como no Brahma Samhita, que se tornou uma canção popular no movimento Hare Krishna por causa da criatividade dos devotos e da aprovação de Prabhupada na canção Govinda, que a gente canta na hora do Darshan da manhã. Então, aqui, o Senhor Brahma, nessa oração original do Brahma Samhita, ele diz que eu adoro Govinda e mostra o seu poder de prestar reverências àquela pessoa que ele descreve. Gajendra está seguindo a mesma linha, dizendo, apesar de tudo, apesar de todo o meu condicionamento, apesar de eu ser uma pessoa caída, apesar de o meu falso ego, porque mesmo sendo uma pessoa caída, eu ainda tenho um senso de preservação muito grande e sempre estarei pronto para lutar pelos meus interesses sem levar em consideração nada mais, nem moral, nem ética, nem espiritualidade, nada. Como eu estarei disposto a lutar pelos meus interesses, mas ainda assim, apesar de tudo isso, por reconhecer que o Senhor é descrito assim, eu ofereço minhas respeitosas reverências. Então, a poesia Vaishnava demonstra esse limite entre o contaminado e o puro sempre. Por quê? Porque existe sabedoria, existe conhecimento espiritual. Não é um campo de ignorantes que simplesmente revelam as suas próprias necessidades corpóreas, revelam simplesmente as suas limitações corpóreas e que estão sempre aspirando à satisfação dos seus sentidos, ou seja, das suas necessidades corpóreas, fisiológicas, mentais, etc. Não é assim. Entre o limite entre o contaminado e o não contaminado, a poesia Vaishnava descreve sempre colocando o indivíduo contaminado na condição de alguém que tem esperança e que a única esperança dele é reconhecer o não contaminado. Assim nós podemos captar a filosofia da consciência de Krishna na linguagem da poesia, que chega muito perto das nossas emoções. Às vezes a filosofia não atinge as nossas emoções como nós gostaríamos, através da compreensão, através da empatia, através do acolhimento. Nós gostaríamos que fosse assim, mas às vezes a filosofia não nos dá esse tipo de experiência humana. Mas a poesia sim, a poesia transforma a realidade numa linguagem onde os sentimentos de afeto, rejeição, aspiração, todo tipo de emoção se torne tão valioso quanto a filosofia. Quem não tem muita experiência em literatura vai examinar a filosofia e poesia com o mesmo tipo de visão e pode repetir temas da poesia como se fossem da filosofia. Mas não é assim. A poesia já vem com um direito de modificação do texto original para que as emoções possam entrar definitivamente, enquanto a poesia faz o movimento contrário à filosofia. A filosofia faz o movimento contrário. A filosofia vai buscar a semântica, a filosofia vai buscar a exegese das palavras, de cada palavra, o significado de cada palavra. A filosofia vai buscar a propriedade de cada expressão no seu grau mais profundo
e mais expressivo. E a poesia tenta expressar esse mesmo conhecimento já com as emoções humanas estabelecidas. Então, um Vaishnava precisa transitar entre poesia e filosofia, porque a vida é assim. A vida prática, a vida material é assim mesmo. A gente sempre vai ter as artes nos favorecendo nas expressões mais íntimas da nossa criatividade, do nosso lado humano. E sempre vai ter a filosofia para iluminar a inteligência humana e deixar que a inteligência ocupe o seu nível mais elevado dentro da estrutura material grosseira e sutil, como o órgão, o farol que ilumina todos os caminhos. Então, se a filosofia, através da racionalidade, ilumina a inteligência, a poesia traz a alegria de fazer a filosofia provocar lágrimas e emoções no transcorrer da vida humana. Assim, o devoto precisa se localizar diante dessa realidade para poder livrar-se do sentimentalismo que pode predominar pelo contato com a poesia. Aqui, a linguagem de Gajendra é inteiramente filosófica, mas ele se apresenta numa forma inteiramente afetado de emoção, porque ele está sentindo uma dor muito grande e também está sentindo o limite da sua potência material. Ele está se sentindo incompetente e insuficiente para levar toda a sua realização de indivíduo para frente. Então ele está se abrigando na pessoa suprema, fazendo orações ricas em filosofia, numa linguagem poética, onde ele se apresenta como um indivíduo humilde e impotente diante da natureza material. Reconhecer a própria impotência diante de Maya é um dos primeiros sinais que podem estimular a disciplina de um indivíduo na busca da transformação dentro desse mundo material para a conscientização do seu estado original de ser. Bem, vamos parar por aqui. Obrigado pela atenção. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.